Boa tarde, galera. Boa tarde, galera. Hoje, Dia da Consciência Negra, a qual homenageia um certo homem chamado Zumbi dos Palmares. E a gente destacou aqui 3 personagens principais que é importante para a população negra na nossa sociedade, na sociedade brasileira. Então pode entrar aí o grupo de Maiane, que vai estar falando sobre Maria Carolina de Jesus. Carolina Maria de Jesus nasceu em 1914 e ela foi uma compositora, poetisa e compositora e escritora brasileira. Ela ficou muito famosa por seu primeiro livro, Quarto de Despejo, mas acabou não ganhando o reconhecimento que merecia, né, por causa da cor, por ser mulher e de origem humilde. Mas Carolina Maria de Jesus não queria ser lembrada como alguém que passou por necessidades, mas como alguém que sonhou em ser escritora e que trabalhou muito. E agora, Letícia e Milton, eu vou falar alguns trechos da nossa letra. Carolina Maria de Jesus, Quarto de Despejo, 1960. Não digam que fui revoltada, que vivi à margem da vida. Digam que eu procurava trabalho, mas que sempre preteria. Digam ao povo brasileiro que meu sonho era ser escritora, mas eu não tinha dinheiro para pagar uma editora. Carolina Maria de Jesus, no livro diário de Bitinho. Vasculhei as gavetas procurando qualquer coisa para ler. Na nossa casa não tinha livros, era uma casa pobre. O livro enriquece o espírito. Uma vizinha emprestou-me um livro, um romance Escravo Exalto. Eu, que já estava farta de ouvir falar na nevasta escravidão, decidi que deveria ler tudo que mencionasse o que foi a escravidão. Como vimos, Maria Carolina de Jesus foi uma mulher muito importante para a sociedade brasileira e a sua história nos traz grandes reflexões. Próximo grupo, por favor. Bom, gente, boa tarde a todos. Eu vou falar sobre Nelson Mandela, ele que foi o primeiro presidente negro da África do Sul, né? Nelson Mandela, nascido em 18 de julho de 1918, na aldeia de Mevezo, Mandela cresceu em um contexto marcado pela segregação racial imposta pelo sistema do apartheid. O apartheid era uma política estatal de discriminação racial, onde as pessoas negras eram sistematicamente oprimidas e separadas dos brancos em praticamente todas as áreas da vida, desde a educação até a moradia, onde os transportes e até os direitos civis. Então, Nelson Mandela, ele nasceu em uma cidade de Mevezo, onde lá tinha o sistema político do apartheid, que separava os negros das pessoas brancas, de transportes, educação e até também de direitos civis. E aí, ao decorrer do tempo, chegou o dia da sua prisão. A prisão de Mandela, em 1962, após ser acusado de sabotagem e conspiração contra o governo, ele foi condenado à prisão perpétua, em 1964 e passou 27 anos encarcerado, sendo mantido em condições extremamente duras, e sua libertação se tornou uma causa mundial com protestos e campanhas sendo feitas ao redor do planeta. Aí depois que ele saiu da prisão, chegou o dia que ele virou presidente, que foi em 1994.
2004, ele se tornou o primeiro presidente negro da África do Sul, em uma eleição histórica e multinacional. Logo após deixar a presidência em 1999, decorrendo para os anos 2000, Mandela continuou a ser uma figura de grande influência no cenário global, defendendo a paz, a igualdade e os direitos humanos. Então, logo após ele deixar a presidência, ele deixou um legado no global que ele defendia a paz, ele defendia a igualdade e defendia os direitos humanos. E depois, ao decorrer dos anos, chegou o dia da sua morte. Nelson Mandela, ele faleceu em 5 de dezembro de 2013, devido a uma infecção pulmonar aos 95 anos. Mas seu legado permanece vivo e ele nos ensinou lições valiosas sobre coragem, perseverança e a importância de lutar pela justiça, mesmo diante das maiores adversidades. Então, logo após a sua morte, ele deixou um legado, ele nos ensinou lições para poder lutar pela justiça e também ter coragem e também, mesmo diante das maiores adversidades do mundo que ele enfrentava também, né? E é isso. E agora o Anderson vai estar falando algumas palavras que eram importantes que ele falava quando ele era vivo. Não sou verdadeiramente livre se tiro a liberdade de outra pessoa, assim como não sou livre quando minha liberdade é tirada de outra. A educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. Aprendi que a coragem não é a ausência de medo, mas um triunfo sobre ele. Ninguém nasce odiado o outro pela sua cor ou pela sua origem. A grandeza da vida não consiste em não cair nunca, mas em nos levantarmos cada vez que caímos. Lutar contra a pobreza não é um assunto de caridade, mas de justiça. É fácil derrubar e destruir os heróis. São aqueles que fazem a paz e o constroem. As pessoas são ensinadas a odiar e se podem aprender a odiar, podem ser ensinados a amar. Próximo grupo, por favor. Pode entrar. Boa tarde. Eu vou falar sobre Machado de Assis. Machado de Assis foi um escritor brasileiro amplamente reconhecido por críticos, estudiosos, escritores e leitores como o maior expoente da literatura brasileira. Machado de Assis foi fundador e primeiro presidente da Academia Brasileira de Letras, além de ter escrito alguns dos maiores clássicos da literatura brasileira. E não limitou-se aos romances, escreveu também poesias, cantos, crônicas, peças e teatros, críticas literárias e ainda atuou como jornalista. Principais obras de Machado de Assis: Várias Histórias, de 1896, cantos, Não Consulte Médicos, 1896, teatro, Dom Cosmero, de 1899, romance, Páginas Reconhecidas, de 1899, Jesus e Jaco, de 1904, Relíquias de Casaveiras, de 1906, Lição de Botânicas, de 1906 e Memórias Diárias, de 1908. É isso. Pode entrar o próximo grupo. Representando aí Zumbi dos Palmares. Pessoal, basicamente, quando a gente ouve falar sobre consciência negra, observamos as diversas apresentações
que muitos fazem, por exemplo, as apresentações que foram feitas aqui. Porém, quando a gente foca no assunto, quando a gente insiste em procurar saber, aprender sobre o assunto, muitas pessoas não sabem do que realmente se trata o que está sendo comemorado hoje, 20 de novembro, a consciência negra. As pessoas às vezes não sabem do que se trata. Durante o período colonial no Brasil, entre 1500 e 1530, foram importados da África os escravos. E aí começou a partir daí vir escravos para o Brasil. Escravos estes que eram devidamente torturados, escravos estes que sofriam emocionalmente, psicologicamente, e eles sofriam de várias formas, eles eram tratados como animais. E durante esse período se levantou um certo homem chamado Zumbi dos Palmares, que de certa forma ele ajudou grandemente a população negra, ele ajudou grandemente a população escrava naquela época. Então nosso amigo Yara vai estar falando um pouco agora sobre ele. Os quilombos eram comunidades formadas por pessoas escravizadas que fugiam para buscar a liberdade e resistir à opressão. Quilombos dos Palmares foi o maior do Brasil e ficava no atual estado de Alagoas. Ele tinha uma estrutura organizada com atividades econômicas como agricultura, um sistema de defesa e uma liderança forte. Zumbi dos Palmares, como eu falei, ele foi um homem que ele lutou contra o período colonial que escravizava os escravos, que de certa forma fazia os escravos sofrer. Então ele fugiu de tais pessoas, ele foi para a comunidade quilombola, onde ali surgiu uma grande força de resistência. Ele começou a lutar ali contra a escravidão. A escravidão no Brasil colonial sustentava a economia, levando a formação de quilombos como o de Palmares, onde Zumbi organizou resistência armada contra os colonizadores portugueses. Zumbi se destacou como estrategista, enfrentando ataques coloniais e defendendo a liberdade até sua morte em 1695. Zumbi é um símbolo da resistência negra e da luta pela liberdade no Brasil. O Quilombo dos Palmares mostrou que era possível resistir à escravidão, mesmo diante de dificuldades. Até hoje, Zumbi é lembrado na cultura popular e inspira movimentos pelos direitos civis e igualdade racial. O Dia da Consciência Negra, pelo qual eu falei aqui, o Dia da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro, foi escolhido em memória de Zumbi dos Palmares. A data simboliza a luta pela igualdade racial, lembrando a resistência dos negros à escravidão e promovendo reflexões sobre o racismo e a contribuição afro-brasileira para a formação do país. Devido Zumbi dos Palmares em lutar contra a escravidão, chegou um momento em que ele foi morto, em 1695, no dia 20 de novembro. E é por isso que hoje se comemora a consciência negra. Nas escolas e na sociedade, Zumbi é reconhecido como um herói que luta contra o racismo. Sua história também inspira movimentos negros a continuar a luta por direitos e igualdade racial. Ele também é uma referência para políticas públicas que buscaram combater o racismo e promover a inclusão social. Em 1888 foi quando foi aprovada a Lei Áurea, que deu fim à escravidão no Brasil. E de certa forma, a partir daquele momento, os negros que eram escravizados, os negros que muitas das vezes eram tratados como animais, quando foi aprovada a libertadora deles, que eles foram libertos da escravidão, que já não eram mais escravos, eles começaram a enfrentar grandes problemas, eles começaram a passar por grandes dificuldades. Por quê? Porque pelo fato de eles serem considerados animais, não tinham valor nenhum em meio à sociedade onde viviam. Infelizmente, eles sofriam preconceito, infelizmente, eles sofriam de várias formas, e isso se estende até o dia de hoje. Quantas pessoas hoje de pele escura, quantas pessoas hoje de pele negra acabam sofrendo racismo, acabam sofrendo preconceito? Recentemente teve um caso no Brasil onde trabalhadores negros estavam trabalhando e uma certa senhora passou perto deles e começou a desmoralizá-los, começou a falar mal deles, dizendo negrada do inferno.
inferno, perdão a palavra aqui. Então, por essa fala, ela não contava que do lado dela tinha uma policial e aquela senhora, ela acabou sendo presa. Isso porque mais um caso de racismo no Brasil, mais um caso de preconceito no Brasil com as pessoas de pele escura. E isso se estende desde antes até os dias atuais. E uma coisa que nós podemos não fazer é ter racismo. Uma coisa que nós devemos aprender é não ter preconceito com ninguém. Por quê? Porque a cor, ela não define o caráter de ninguém. É isso que nós precisamos entender. E quando nós comemorarmos aqui a consciência negra, é uma coisa que nós precisamos ter em mente. Por quê? Porque às vezes precisamos saber do que se trata a história. Zumbi dos Palmares, como já foi falado aqui, ele foi um homem que lutou contra a escravidão e ele morreu fazendo isso. E é por isso que hoje se comemora o Dia da Consciência Negra em memória a ele, que foi um homem que lutou, não temeu, ele lutou, perseverou até o fim. E com isso, hoje se celebra isso. E é isso que nós precisamos fazer. A consciência negra, ela é um símbolo de resistência. E ela nos faz lembrar onde os escravos sofreram no Brasil. E nos faz ter noção de que nós não podemos ter preconceito nenhum com pessoas de pele escura no dia de hoje. Então não ter preconceito, não ter racismo. O Brasil, ele vive um mito da democracia racial. E o que seria isso? Seria uma forma de dizer que o Brasil não é um país racista. E estudos já comprovaram que o Brasil sim é um país racista, não como os outros que existem por aí. Porém, dentro da sociedade brasileira existem pessoas racistas. E a sociedade brasileira, infelizmente ou felizmente, precisa aprender a não ter racismo com ninguém. Porque, como eu falei, a cor não define o caráter. Fico nas minhas palavras. Obrigado. Bom, e chegamos assim ao fim das apresentações do turno da tarde da Consciência Negra. Gente, foi muita coisa interessante, muita informação, muita dança, muita cultura. E Consciência Negra é isso, né? Bom, até o ano que vem. E é isso, gente. Valeu!